Agora a gente vai falar como que era a contribuição no tempo da lei. Então, primeiro a gente falou já do dízimo, da origem, a origem dele. Enfrentar o paganismo, a gente pode pesquisar isso, então, de uma forma, os povos pagãos faziam isso, ofereciam para as suas divindades uma parte da colheita da terra, 10% da colheita da terra era oferecida, tá certo? Essa é a origem geral, estou dizendo. Mas não foi a origem bíblica. Vamos lá. Por que foi instituído por Deus? Muitas das vezes você na tua igreja está lendo lá, eu estou abrindo Malaquias 3:10. Peraí, por que Deus está querendo 10%? Meu Deus. E é 10% de dinheiro? A gente vai ler isso. Então, primeiro, por que foi instituído por Deus? Então, vamos abrir a Bíblia. Alguém pode olhar para mim, por favor? Sim. Números 18, 20. Números 18? Números 18, 20. Eu vou estar com o celular aqui, vou pegar aqui. Vai ficar mais rápido. Essa é a resposta. E de acordo, vamos tentar, irmãos, sempre fazer de acordo com textos bíblicos. De acordo, não o texto, mas poder responder. Se você responder essas 5 perguntas, por que Deus instituiu? Quando que isso aconteceu? Quais são os tipos de dízimo e a finalidade? E essa prática é para a igreja hoje? E qual o texto bíblico? Então vamos lá. Números 18, 20. Vai falar assim, ó. O Senhor também disse a Arão: na terra deles, vocês não terão nenhuma herança no meio deles. Vocês não terão nenhuma porção. Eu, pois, sou tua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Irmãos, só para contextualizar, Números 18, 20, Deus estava falando aqui com os levitas. O que acontece? Existiam 12 tribos de Israel, né? Sim. 12 tribos de Israel. Sendo que uma delas, o Rúben, ele perdeu a primogenitura para José. E José, o primogênito, ele tinha porção dobrada. Sim. Porção dobrada. Então, por isso, ele tem os filhos dele tomaram posse. Então, deu 12 tribos. Só que Levi, dessa ia dar 13 com Levi, com a tribo de Levi. Mas Levi não tem porção para a terra. Imagina aqui, ó, que essa Bíblia fosse a terra de Israel. E eu separasse aqui em 12 pedacinhos. Cada pedaço, cada cidade, né? Cada um vai ter uma cidade, cada um vai ter um pedaço de terra. Ó, daqui vai ser Dan, aqui vai ser Naftali, aqui vai ser os filhos de José, Manassés, Efraim. Cada um vai ser a sua tribo e vai ter uma porção da sua terra, da sua herança. Só que Levi, os filhos de Levi, não tinham porção. Porque dentro na idolatria, quando Moisés desce, a única tribo que não se ajoelha ao bezerro de ouro é a tribo de Levi. Então Deus dá esse presente para eles. Ó, agora em diante, somente a tribo de vocês ficará separada para o meu serviço sacerdotal. Então, ele vai falar, então na terra deles vocês não terão nenhuma herança. Aí olha o 21 que vai falar. Os filhos de Levi, eu dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que me prestam, serviço na tenda do encontro, e nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda de encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Então, Deus entrega para os filhos de Levi os dízimos. Isso aí. Presta atenção no que eu estou falando, os dízimos. Lembra lá em Malaquias que fala, traga todos os dízimos, porque não tinha um só tipo de dízimo. Isso aí. Isso é muito engano das pessoas e as pessoas não sabem disso. Que existe só um tipo de dízimo e não vê. Então a gente vai discorrer sobre isso aí. Aí, complementando, aqui em Neemias, né? Neemias, deixa eu ver aqui o capítulo. Neemias 10. 37? Isso, Neemias 10, versículo 37 e 38. Ele fala assim, ó. Além do mais, traremos para o depósito do templo do nosso Deus. Guarda aí depósito do templo, porque é Malaquias 3:10. Para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal moído, e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Né? E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, né? Mais uma vez. Pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Isso é importante. Aí, olha só, como o irmão Alberto falou, né? Cada tribo recebeu uma cidade para governar a lei da sua autoria, da sua responsabilidade. Em cada cidade tinha levitas. Os levitas ele não tinham uma cidade própria, não era deles, ele morava na cidade onde estava Naftali, tinha levita. Na cidade onde estava Judá, tinha levita. Então, cada cidade recolhia o dízimo.
Sim. Ali, um levita era o levita, ele vinha recolher. Aí no 38 ele explica por que o sacerdote, como que levava para o templo. Aí fala aqui, um sacerdote, descendente de Arão, deverá acompanhar os levitas quando receberes os dízimos. Ou seja, quem recebe é os levitas. O sacerdote vai acompanhar eles. Para que o sacerdote vai acompanhar? E os levitas de Arão terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo de nosso Deus, ao depósito do templo. Aí quando fala assim, Malaquias 3:10, trazer, né, ao depósito do templo os seus dízimos. Quando ele fala assim, ele não está falando eu, né? Na verdade não sou eu e você, né? É as 12 tribos de Israel, né? Que a gente nós não somos de Israel. A gente vai falar isso mais profundamente. Mas isso aqui é para as tribos de Israel, é para a lei. A lei é para os israelitas, nós não somos israelitas, né? Nós somos chamados gentios, né? Então os israelitas, as 12 ela pegava. Não ia os 10%, por exemplo, a tribo de Manassés. Ele não pegava 10% para o templo, não ia 10% para o templo. O que ia era 1/10 desses 10% que ia para o templo. O levita juntava tudo, aquele montante que ele fazia dos 10% de cada um, pegava, separava 10%, ou seja, 1/10 dali pegava, dava para o sacerdote para levar para o templo. Então eram os levitas que levavam e não é o dízimo, não é os 10%. Se for pegar, vamos fazer uma contabilidade aqui fácil, né? Se for pegar você é israelita da tribo de Naftali, né? Israelita da tribo de Naftali, não é nós aqui gentios. Aí você tem 100 vacas. Por exemplo, você tem 100 vacas. 10% de 100 é 10. Então você vai pegar 10 vacas e vai dar para o levita que vai recolher isso. Dessas 10 vacas suas, uma vaca vai para o templo. Era assim que era feito. Uma vaca vai para o templo. A gente vai falar isso aí. Vamos falar melhor. Só para não perder a minha... Estamos falando da origem. Por que foi instituído? Então, por que foi instituído? Porque os levitas não tinham parte na terra. Não tinham parte, não trabalhavam. Como eles não tinham parte na terra, como é que eles iam comer? Como é que eles iam se alimentar? E Deus não permitiu que eles tivessem parte. Pô, eu sou a tua herança, mas eu estou dando para vocês os dízimos, ou seja, a 10ª parte de tudo que a terra produz. É isso aí. Tudo que a terra produz. Repara, agora a gente vai ver assim, ó, quando que isso... Vamos fazer a terceira pergunta, vamos responder a segunda. Por que foi instituído? Porque os levitas não tinham. Terceira, quando que isso ocorre? No período da lei. Números, esse capítulo de Números é um livro da Torá, que foi escrito na época de Moisés. Ou seja, isso só torna uma norma, algo normativo, a partir disso. Mesmo que você queira falar que Abraão deu isso só transforma uma norma. E dessa forma, não eram os despojos de guerra que nem Abraão. Ela se transforma agora em alimentos, faz tudo na época da lei. Então, Deus instituiu porque os levitas não tinham terra. E em que época? Na época da lei. Quarta pergunta, agora que vai entrar essa resposta para o nosso irmão. Quais são os tipos de dízimos e as suas finalidades? Mas também pode não aceita dinheiro. Vamos entrar aí, vamos entrar. Não, agora os tipos de dízimos agora, você vê que a gente são importante. Tipos de dízimo. Vamos lá? Então, basicamente, a gente vai ter 3 tipos de dízimos. Isso aí. Irmãos, agora antes de eu perder o meado, não tem nenhum dízimo financeiro. Em nenhuma parte da Bíblia você vai ver. Mas aí a pessoa vai falar, antigamente não tinha dinheiro. Vai mostrar, vamos mostrar. A gente vai mostrar. Mas vamos mostrar primeiro os 3 tipos de dízimo financeiro. Primeiro, pode ler? Pode ler. Primeiro, só para falar o nome. O primeiro tipo de dízimo é o dízimo anual e o dízimo das festas. Vai estar em Números, capítulo 18, versículo 21. Está aqui, já está aberto. Pode ler aí pra gente. Vamos lá. Números 18, 21. A partir do 22, né? O 21, porque o 21 fala do contrário. Vamos lá, 22. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Então, esse é o dízimo anual, como o irmão Alberto falou. Aí, vamos ver aqui como que é isso. Como o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, né, tiver muitas coisas para levar pelo seu Deus, se não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata
e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com a prata comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho e outra bebida fermentada, né? Uma pontuação aqui em vinho e outra bebida fermentada. Ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, do seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Mais uma vez lembrando dos levitas. É isso aí. Então, esse é o dízimo anual. E só para complementar o que ele falou, além disso, tem Deuteronômio 12, versículo 5, versículo 4. Vou dizer assim, partido 4, que vai falar assim, ó. Vocês não devem adorar a Deus da sua própria maneira. Pelo contrário, busquem um lugar que o Senhor, seu Deus, escolher entre todas as tribos e pôr ali o seu nome e sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Sim. E a esse lugar vocês devem levar os seus holocaustos, os seus sacrifícios, os seus dízimos e as ofertas que vocês prepararam, prometidas e voluntários, a das suas vacas e das suas ovelhas. E ali vocês comerão diante do Senhor, seu Deus, e se alegrarão em tudo que fizerem. Você e sua família, no que o Senhor Deus os tiver abençoado. Repare que ele fala, ele mostrou no versículo, não, tudo, do 18... do 22 até o 27, tudo. Então, aí depois já é o treinal. Então, coma do dízimo, tanto desse quanto para comer, mas não é dinheiro. Não é 10 tem dinheiro. Como é que você está comendo o dinheiro? Aí eu vou falar, não, mas a tribo era muito longe, mas a tribo não era. Então, só para explicar aqui o que o irmão falou, lê de novo 25, 27, rapidinho, só para a gente... Aí troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local. Algumas traduções de dinheiro. Porque prata era o dinheiro, prata, ouro, era o dinheiro da época, né? Até porque todo mundo tinha essa era a forma que você... Sim. Então, por que ele iria trocar por prata? Vamos fazer aqui uma alusão aqui, ó. Vamos lá. Eu plantei trigo, plantei um monte de milho, plantei milho. Mas o lugar que eu tenho agora, que vai ser a festa anual, vai ser na tribo de Judá. Sim. Eu estou lá na tribo, eu estou na tribo de Manassés, estou longe, estou lá perto, não estou conseguindo carregar os meus dízimos, não estou conseguindo carregar, não tenho condições de carregar. O que eu podia fazer? Eu pego aquele meu trigo, eu vou lá e vendo o meu trigo. Então eu vou pegar aquele dinheiro e vou dar para o sacerdote, o levita. Deus proibia isso. Até porque senão o homem iria se valer de dinheiro, e não era isso. Tanto que os levitas não podiam ter herança nenhuma, não podiam ter propriedade. Preste atenção, os levitas não podiam ter propriedade. Se você quiser fazer alusão de apegar o dízimo, você não pode ter propriedade. E você pega aquele dinheiro que você vendeu do dízimo, a Bíblia está falando isso aí. Aí depois você podia comprá-lo, entregar naquele lugar, ou você podia comprar, fazer que nem Deuteronômio. Se o lugar da habitação que você não for longe demais, você não conseguir, então Deus está falando. Então, compre tudo que deseja a tua alma. Podia comprar até cachaça, é o que está falando. Podia comprar bebida forte e se alegre você e toda a tua casa. Porque o intuito era para você se alegrar na presença do Senhor. O intuito era para você pegar aquilo ali e oferecer ao Senhor a comida daquilo ali. Para você entregar justamente com alegria ao levita e às pessoas da tua casa. Isso a gente fala no dízimo anual, por enquanto. O motivo ali era a comunhão, né? Sim, era festa. Era a festa, a comunhão ali entre eles. E aí você vê pensando nisso, né? Tudo que vocês falaram aqui, aí você pergunta, o que é cumprido nas igrejas? A pessoa pergunta, é bíblico o dízimo? É bíblico. Aí a pessoa fala, é bíblico. Não, realmente, a circuncisão é bíblica? É bíblico. Aí você fala, apedrejamento é bíblico? É bíblico. Se você for falar, agora é válido para o cristão hoje, e é feito hoje, mesmo assim você falar, hoje é feito da maneira como a Bíblia manda fazer. E ainda se fosse bíblico, não é bíblico. É porque o que acontece? É bíblico. Mas mesmo quem acredita que é bíblico, né, que é bíblico para os nossos dias, sim, mesmo quem acredita, ainda assim erra por não fazer como erra mais ainda. É errado fazer como a lei, né? Cumprir a lei, está cumprindo a graça, porque está cumprindo a lei, mas ainda assim é até feio, porque não consegue cumprir, não faz como a Bíblia ensina. Na verdade, está criando uma nova Bíblia para si. Até geralmente faz aquela frase, né? Não, mas você tem que devolver para Deus. E não tem esse texto na Bíblia. Não, é nada de você devolver, porque você não está devolvendo nada. Lá era imposto. Nessa época isso aí você não tinha que escolher. Entendi. Se você não desse, você era expulso, você era morto.
ou você não fazia parte de Israel. Você tinha que dar imposto, tá? E você, quando você busca, aí ele não cumpre, mesmo sendo lei, quem acredita na lei, a gente ainda pega muita gente assim, quando vai discutir sobre a lei, tem gente que acha que certas leis tem que cumprir. Ainda assim, as leis que eles acham que tem que cumprir, ainda assim não podem cumprir. E lá você vê Gálatas, eles adaptam a realidade, eles adaptam. Ainda tem o direito de adaptar ainda. Não, e você lê em Gálatas que se você quer ver pela lei, se você quer cumprir uma lei, tem que cumprir todas as outras. Você não pode cortar a lateral do cabelo, da barba, a mulher tem que ficar trancada 7 dias em casa quando está no seu período. Mais 7 dias depois da purificação, se eu não me engano, eu acho que é mais 7, né? Então, gente, pelo amor de Deus, a Bíblia, a parte formal dela, o que está escrito, ela está muito latente, está muito fácil de entendimento. É que as pessoas elas querem outorgar o entendimento bíblico que ela precisa ter para o outro. Porque, na verdade, ela está entregando para ela a sua perdição. O que vocês estão fazendo, entregando para o seu pastor, entregando para o seu líder espiritual, o conhecimento bíblico, para que você siga o que ele fala, tu está outorgando para ele a sua perdição. Porque Jesus falou que você perece por falta de conhecimento. E isso está muito claro. Quer cumprir uma lei? Cumpre todas as outras, porque viverá por ela. Mas ninguém conseguiu viver. Agora você começa a entender o que lá professa no Malaquias 3:10 não dá certo na tua vida. Porque você entrega teu dízimo, você não vai prosperidade nenhuma, você tem dívida. Você tem dívida. Quanta pessoa que me pede dinheiro emprestado, que pede, não, porque eu não consigo. Aí atrasa o aluguel, atrasa todo mundo, deixa de pagar todo mundo. Não, mas o dízimo... Não, e é ensinado isso, né? Não, só tem dinheiro do aluguel. Todo mundo. Cara, o que tem de gente, meu Deus do céu, vou se contar assim, que deixa de pagar os outros, dá mau testemunho para... Não, mas eu estou entregando para Deus. Deixa de dar dinheiro, ajudar as pessoas que estão vendo que é necessidade, que está realmente precisando, está do teu lado, teu vizinho precisando. Não, mas o dízimo... Eu converso com alguns, até professores de escola bíblica dominical, e ele fala comigo, ele fala, não, é Bíblia, é para cumprir... Não é, sabe? Porque estuda. Não, todo mundo é sincero. Eles são estudiosos. Não, realmente no Novo Testamento não tem. Os apóstolos não cobravam dízimo. Mas é necessário. Calma aí. Então você cria essa doutrina para colocar na igreja. Então fala com os irmãos. Então, no mínimo, fala. No mínimo, seja sincero, no mínimo. Irmãos, olha só, nós inventamos isso, entendeu? O dízimo que a gente está cobrando, já que a professora que ensina na escola bíblica, fala. Ensino certo. Ensino certo, o dízimo era lei, entendeu? Não era no Novo Testamento, era as contribuições, era a oferta. Aí sim era aceito como dinheiro, oferta. Ensina. Por quê? Porque tem gente que não sabe, tem gente que está nos assistindo, não tem. É a primeira vez. A primeira vez que está dando. E não tem ainda o profundo conhecimento. Sim. Mas tem uns que têm conhecimento. Eles usam isso. Justamente eles não querem que você tenha esse conhecimento. Porque é bom. Muitos não recebem. Beleza, tem gente que não recebe ainda salário. Mas se beneficia disso. Por quê? Porque o ministério dele está crescendo. Ou seja, uma grande igreja com uma grande... Cresce na base da mentira. Uma grande... Está no nome dele. Isso aí. Aí quem olha fala, o ministério dele está crescendo. Não. Tá baseado numa mentira, né? Isso, baseado numa mentira. Infelizmente, não tem no nosso Código Penal, mas deveria ter. Deveria ter. É porque questão religiosa, né? Mas enfim, então a gente falou sobre o dízimo anual, o dízimo das festas, que é a base. Agora vamos falar do dízimo trianual. Tá aberto aí? Tá aqui. Então, lê pra gente aí. Vai estar, olha só, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-o em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, para que o Senhor, o seu Deus, abençoe em todo o trabalho das suas mãos.
Então, a gente viu o outro tipo de dízimo. A gente já viu o dízimo anual, o dízimo das festas, né? E o dízimo trianual, que ele tinha uma finalidade. Era para os levitas, para as viúvas, O órfão, para o órfão. necessitados. Olha para quem se destinava o dízimo. Você está vendo aqui que o levita, em 3 em 3 anos, por que isso, irmão? Olha só. Israel, ele sempre trabalha com um ciclo de 7 anos, é o ciclo sabático. Isso aí. Então você tem, a cada 3, no terceiro ano e no sexto ano, tinha Entrega esse dízimo. tipo de dízimo para as viúvas, para os órfãos, e o sétimo ano a terra era de todos. O sétimo ano é um ano sabático. Até descansava. Se perdoava a dívida. Tanto que o pessoal às vezes até fala, eles evitavam emprestar dinheiro no sexto, porque tinha que perdoar no sétimo. Perdoar no sétimo. Muita gente se valia disso, não vou emprestar agora, justamente pelo coração. Então, era assim, ciclo de 7 anos. Até eu ter um 7 no 7, que era o Yom Kippur, que era, esses são os ciclos anuais, né, que Israel seguia. Então, esse ciclo de 3 anos, você tinha essa destinação para as viúvas, para os órfãos. Então você vê que até nisso, vê se a igreja está destinando o teu dízimo. Mesmo assim, se você está seguindo errado, vê se isso está sendo destinado para as viúvas. Inteiramente, né? Inteiramente. Biblicamente, inteiramente. Nenhum dízimo era para fazer tempo, para fazer fome. Nenhum dízimo tinha essa finalidade. Isso aí. Pode falar, irmão. Não, é interessante o que tu está falando, porque o dízimo inteiro ele vai para os necessitados. Se a gente voltar nesse pacote, os levitas eram os necessitados também, porque eles não trabalhavam. Então, os viúvas, órfãos, necessitados, os levitas. Então, todos que necessitavam de se alimentar, de comer, para não ficar desassistido, né? Que no Novo Testamento veio a figura do diácono, né? Não pelo dízimo, mas para recolher as ofertas, poder destinar aos necessitados, que a gente vai falar isso depois. Então, é a mesma coisa. Nunca o Senhor deixou os necessitados desamparados. Então, para isso era o dízimo. O dízimo era para os necessitados. Dentro desses 10% que os levitas recolhiam, uma parte dele, 10 partes, né, dividia em 10, uma parte ia para o templo. E os levitas entregavam isso. Esse aí vai ser o próximo dízimo que a gente vai falar. Isso que ele está falando vai ser o dízimo dos dízimos. Então a gente tinha o dízimo anual, o dízimo trianual e o dízimo dos dízimos. Né? O que era o dízimo dos dízimos? Exatamente, essa parte dos levitas, cada um entregava uma parte do seu dízimo e entregava para o sacerdote. Isso vai estar em Números 18 e 26. Está aqui aberto. Está aqui também. Tá aí? Tá. Então pode ler para a gente. Diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que lhes dou como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será do trigo tirado da eira, do vinho, do tanque de prensar uvas, e assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos que receberam dos israelitas. Desse dízimo vocês darão a contribuição ao Senhor, ao sacerdote Arão. Interessante, né? Que isso aqui está falando o quê? Quem dá a contribuição ao Senhor para o templo é os levitas. Quem dava os 10% para o templo eram os levitas. Eles davam para necessidade. Assim, a gente já fez a conta, né? Cada um pegava os 10% e dava para os levitas. Desse montante que ele recebia, ele tirava dali 10% e mandava para o templo. E para que isso? Para os sacerdotes, né, que estavam trabalhando ali, os próprios levitas que no seu turno estavam trabalhando para se alimentar, para ter mantimento. Na minha casa. Sim, Malaquias 3:10. Né? E quem estava roubando isso era o sacerdote, quando você olhar lá em Malaquias. Mas a gente vai chegar em Malaquias. Vamos manter aqui então. Então, irmãos, aqui, ó, basicamente a gente viu aqui, ó, respondendo a pergunta 4. Quais são os tipos de dízimo e sua finalidade? Dízimo anual, que era para os levitas, e as festas, para comemorar com a família, para que todos tivessem. Todos se alimentarem e comer junto ali. Dízimo trianual, para que nesse período sabático, nesse ciclo sabático de 7 anos, tivesse alimento. Para os levitas, para os órfãos, para as viúvas, para os projetos, todos, como o irmão falou, todos necessitados tivessem aí. Né? E o dízimo dos dízimos, para que os sacerdotes também tivessem esse dízimo e os levitas também dessem dessa porção, né? Isso aí. Que sempre vão entregar dessa parte. Por isso que o dízimo verdadeiro, bíblico, é lindo. É uma coisa perfeita. Porque além disso, tinha isso aqui, tinha as ofertas alçadas. O que era oferta alçada? Era que dava, você pecou, não tinha Jesus, então você dava uma oferta por aquele pecado, por aquele resgate. Então você entregava aquilo ali, um boi, caminhos, e o povo se alimentava também disso. O povo, os levitas, entregava isso aí. Então era uma forma de nunca as pessoas passarem fome, não ter necessitado. Por isso que na igreja não tinha necessitado. A igreja tirou desse testemunho disso, da sombra,
para algo real, algo necessário, ou seja, sustento, Isso aí. não dinheiro, não lucro. Porque desses são os tipos de dízimo. E reparem que não tem dízimo financeiro. Em momentos Não existe. que quando você pegava uma parte do resgate para dinheiro, você ia lá e comprava uma outra parte. Sim. Lá em Levítico, Até chegar na cidade onde estava o tabernáculo, né? lá em Levítico 27, fala que você podia pegar uma parte ali e entregar do dinheiro. Sim. Você pegava aquele dinheiro e comprava uma parte do dinheiro. De volta para você Por poder isso que comer. era alimento. Não é porque falta de Não existia dinheiro. Existia. Até porque, vamos lá, vamos pegar então na prática aqui, ó. Judas traiu Jesus, não traiu? Traiu com 30 moedas de prata. Quem deu Olha a moeda de prata aí. Era sacerdote. Isso aí. Era sacerdote. Então, pô, se era dízimo, se era minha parte de dinheiro, ele podia tirar 3 moedas de prata para ele, não é 10% de dinheiro. Isso aí. Por que não aconteceu isso? Por que Jesus, quando pegou aqueles 2 dinheiros que eu dava para Pedro, vai lá, Pedro, paga o meu imposto e o teu. Isso aí. Achou 2 de peixe, né? Por que ele não mostra eles dizendo Olha o dinheiro aí. Por que eles não estão mostrando o dinheiro ali? Por que nessas coisas, né? Por que quando eles pagavam, Jesus recebia, né, do dinheiro das pessoas, vai lá e dá aos pobres? Por que ele não mandava ir lá e entregar? Porque não tinha. Porque não tinha. E quando ele fala do dízimo, que tem pessoas que falam que Jesus falou do dízimo, mas ele fala assim, ó, falando contra os fariseus, ele fala assim, ó, vós dizimais o coentro, o milho, vamos ver essa parte. E que é importante. Mateus 24, lembrar o versículo aqui que não estou lembrando. É legal essa parte aí, que Jesus vai falar. E é interessante nesse texto que eles estavam dizimando até daquilo que eles não deviam dizimar. Eles estavam entregando até da parte que eles não tinham, mas vocês fazem até mesmo isso. E ou seja, eles chamam 23, 23. Mateus 23, 23. Perfeito. Agora foi perfeito isso. Malaquias 3:10, Gálatas 3:10. Nossa, a Bíblia é maravilhosa. Mateus 23, 23, né? Isso. Falar de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vai entrar no expor aqui dele. Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Aí vai falar assim, ó, porque Jesus falou que não podia omitir. É lógico, ele estava debaixo da lei. E ele está falando sobre alimentos. E eles estavam dizimando até que não devia. Porque eles estavam dizimando, eles deviam dizimar da parte dos cereais, até daquilo que eles não tinham, porque eles tinham que produzir na terra. Sim. A terra, você dizimava aquilo que você produzia. E eles não produziam aquilo, então eles estavam dando aquilo que eles não tinham também. Então ele estava dando, mas vocês estão fazendo isso? Beleza. Mas não se esqueça da justiça, da misericórdia. Por causa de necessitados. Exatamente. E ele não estava falando para você, não. Ele não está falando em momento nenhum aqui de dízimo financeiro. Exatamente. Até porque eles estavam sob o Império Romano. Você imagina o Império Romano lá querendo pegar imposto de tudo. Se eles pegavam imposto de peixe, imagina o que eles faziam lá sabendo que eles conseguiriam o dízimo. O que eles não iam cobrar dos sacerdotes? Que tinham dali. Então, é só você pesquisar. E isso que eu estou falando só dentro da Bíblia. Porque se você estudar história, você vai ver que realmente não tinha em nenhum momento. A não ser no ano 585, que foi promulgado. A gente vai falar disso agora. Isso eu estou falando de Bíblia. Por enquanto, eu estou falando da Bíblia. Tá? Então, a gente fala, ele viu os tipos de dízimos, né? O anual, o trianual, o dízimo dos dízimos. Qual era a finalidade que era para os levitas, para os pobres, para as viúvas, para os órfãos? Temos 3 finalidades, né? A primeira finalidade anual era a festa, o se alegrar juntos, né? A comunhão da festa ali na cidade onde estava ali o tabernáculo. Se alegrar com as famílias. Com a família, né? Tal. O dízimo trianual, né? Que é para os levitas, órfãos, viúvos e necessitados, para sanar a necessidade. E o dízimo dos dízimos, que no caso ia para o templo, para que houvesse mantimento no templo, para que os sacerdotes, né, o sumo sacerdote, sacerdotes e levitas que estavam trabalhando ali se alimentassem. Né? Por isso que você vai lá em Malaquias 3, você começa primeiro falando no capítulo antes que você leu 10, 3:10. Ele vai falando do alimento. Sacerdote, eu estou falando agora com vocês, porque vocês estão me roubando. Ele estava falando com os sacerdotes que estavam roubando ele. Porque eles não estavam distribuindo aquela comida, eles não estavam distribuindo para o povo, que eles deveriam. Eles estavam pegando para si e pegando pior. E o sacrifício, eles estavam pegando a pior parte da coisa e ficavam com a melhor. E aí fala, para que haja mantimento em minha casa. Qual é a casa? É o templo. Não tem templo erguido. Por isso em Israel hoje ninguém dizima
Mas, a não ser quem dizima ali é o pessoal do campo, mas não tem mais oferta de sacrifício, porque o templo não está mais de pé, não tem serviço levítico, porque quem podia pegar isso aí era o serviço levítico. Então, você tinha isso, e quem repreender? Para que eu repreendesse o devorador? O devorador não é demônio, o devorador é um gafanhoto que comia parte das plantações. Ele ia guardar a plantação. Exatamente, é isso que o Senhor está prometendo. Ele não está prometendo que vai te dar um chuva de dinheiro se você entregar. Isso que eles estão fazendo é deturpar esse dízimo. Quem é pastor sério, só você pegar na internet, vai ver que esse dízimo de Malaquias não serve. Porque esse texto vai alegar algo que era da lei, algo que era levítico, que era exatamente o dízimo do campo. Tá certo? Então, quando a gente fala do dízimo, o pessoal fala, mas como é que eu vou comprar cadeira? Como é que eu vou comprar microfone? É importante. Porque muita gente fala isso, aí eu pergunto, né? Onde foi que Jesus mandou a gente comprar cadeira, comprar microfone? Isso é necessidade nossa. Isso, então, é o que a gente fala sobre ser a sinceridade. É muito mais fácil falar, irmão, vamos juntar pra gente comprar cadeira, porque eu não quero ficar em pé. Não, vou comprar microfone porque eu tô falando muito. Mas inventar uma mentira pra. Aí mentem para poder ludibriar o. E vamos pelo próprio sistema de denominações. Assim, ó, vamos lá. Vou pegar a CBB aqui como exemplo. Ela não tem dízimo. Tem um monte de igreja. Não, tem um monte de filial. Religiões, mas só por fé. Aqui é testemunho de Jeová. Então você não tem dízimo e consegue montar o salão. Então é desculpa, né? Então não tem desculpa. Não tem mesmo que você quisesse falar que não consegue, não tem dízimo. Você consegue. Dízimo é uma receita sólida. É sólida demais. Uma receita só para complementar o problema. Ele sabe que vai vir. Exatamente. Olha como tá interessante, né? Malaquias 3:10. Aí você falou que fala para o sacerdote, né? Aí tá lá em Malaquias 2, porque sabe que a Bíblia ela não tem capítulo e versículo, né? Isso aí foi posto posteriormente, né? Ele fala aqui, ó. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Sim. Olha só, hein? Tudo que está falando posteriormente, ó, agora, veio o capítulo 1, é outro assunto, não é para o sacerdote, agora é no 2. Ele fala, ó, agora, sacerdote, é para vocês essa advertência. Ele vem falando, e não para. No último capítulo do último versículo do capítulo 2, ele continua falando com o sacerdote. Aí no capítulo 3, ele continua falando, ó, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, preparar o caminho diante de mim. Ele continua falando, ele não muda o discurso. Aí vai lá, vocês estão me roubando. Quem está roubando? Essa advertência é para vocês, ó sacerdote. Estava dando a menor parte também daquilo que estava sendo dado, eles também estavam dando a menor parte. Isso aí. Só você olhar. Então, o que a gente está falando para vocês é olha o texto com o contexto. Isso aí. E olha de acordo com aquele lugar que a gente mostrou. Volta só um pouquinho lá essa aqui não, passa. Acho que passa. Isso, esse aqui. Então, olha isso aqui. Se está de acordo com a lei, com a graça, para tudo. Você vai ver isso aqui. Está na doutrina dos apóstolos, está me ensinando isso aqui. E se você for isso, você pode ensinar alguém a apedrejar os outros. É isso aí. Você tem apedrejamento. Você tem apedrejamento em alguns casos, mas eu vou te ensinar isso aí sobre um outro ângulo. Então, é muito fácil. Na Bíblia também é muito fácil você distorcer o texto. Muito fácil. Doutrina, você pegar um texto fora de contexto e aplicar uma doutrina. Principalmente a questão do Antigo e Novo Testamento. É muito fácil você porque tá em dúvida? Lê Gálatas. Tá em dúvida? Lê Gálatas. Por isso que ele fala, mais fácil de você entender sobre a lei e a graça, lê Gálatas. Você vai entender. Paulo proibia as pessoas fazerem circuncisão, porque ele não podia entrar na lei. Gentios, né? Qual é o início da lei? A circuncisão, para você cumprir. Aí se ele deixa circuncidar, então Paulo vai falar, então você vai ter que cumprir 613 pontos da lei. Porque aquele que faz um ponto tem que fazer da lei tudo e não cumpre os outros, recebe a maldição da lei. Isso aí. E o pessoal fala que é o contrário. Você fala que você vai ser amaldiçoado porque você não vai. Pelo contrário. Você está dando dízimo nessa, você está sendo amaldiçoado porque você não está cumprindo toda a lei. E na verdade, nem essa lei está cumprindo, porque está fazendo de forma errada. E é interessante isso. Eu estava falando disso aí, eu estava vendo como até os judeus dando bronca nos próprios, falando que eles estavam fazendo, cumprindo, guardando o sábado de forma errada. Eles estavam falando, não, beleza, não posso trabalhar, mas ele botar os empregados para trabalhar. Sim. Que é errado também na lei. Você não podia, os teus servos, então ele estava trabalhando indiretamente. Beleza, eu estou guardando. Pegar ônibus, usufruir de trabalho ali também não podia. Vai ser seu carro. Ou seja, você está trabalhando da mesma forma. Então, da mesma forma o dízimo. Não está fazendo da forma correta. Mesmo que você quisesse fazer.
Então, para a gente terminar esse assunto do dízimo que a gente falou, se você tiver dúvida, essa parte é bem legal, né? E a parte que assim, as pessoas ficam em dúvida, tem tantas pessoas desesperadas, é triste de ver isso. A pessoa se endivida, fica triste porque acha que está pecando contra Deus, né? E na verdade muitos já querendo barganhar, falando, achando que vai prosperar, mas você olha a vida, você vê um grupinho que prospera, porque ganha dinheiro, ou empresário já tem, mas a maioria passa até necessidade. E a igreja não ajuda. Muitos fazem isso. Quantos tem isso? Por isso que isso não é uma realidade. Só pra gente responder. Não, acho que não vou poder ficar mais não. Vou poder ficar mais não. Então vamos só terminar essa última palavra. Então essa prática é válida para ele. Então olha pra lá, eu vou cortar essa parte, olha pra lá e continua. Vai, pode. Então, para a gente terminar essa parte do dízimo, depois a gente continua falando da graça. Então, essa prática é válida para a igreja hoje? Qual o texto bíblico para essa resposta? Então, a resposta é não. Texto foram vários que a gente apresentou, mas eu vou ler novamente. Hebreus 7, 11 ao 12. Exatamente ele falando sobre os dízimos em Hebreus que Abraão deu e falando que mudou o sacerdócio. Olha só que interessante. E muita gente querendo distorcer exatamente esse texto, porque a carta de Hebreus ele vai falar exatamente que mudou o sacerdócio. Agora não estamos mais debaixo de uma antiga aliança, mas de uma nova aliança. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, tudo isso que a gente está falando, sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria de logo termos um novo sacerdote? Se levantasse um outro segundo a ordem de Melquisedeque, um que não fosse chamado segundo a ordem de Arão, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente faz também a mudança de lei. Olha. Então acabou. Se faz uma mudança de lei, mudança de sacerdócio, termina. E a lei de Cristo, como eu falei em Romanos 10, 4, Cristo é o fim da lei. E dízimo está na lei ou na graça? A gente deu, que foi instituído na lei. Isso era uma ordem dada, e você não encontra, só para terminar que a gente vai falar do tempo da graça, não tem texto nenhum no Novo Testamento normalizando prática de dízimo. Pelo contrário, você só tem ofertas voluntárias. Vai falar, então você vai fazer que nem Atos, que eles davam tudo. Eles davam voluntariamente naquele momento. Mas Paulo vai falar em Coríntios, cada um dê segundo estabeleceu no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Não com preço. A lei não está falando de dízimo. Você que está usando esse texto para falar disso, você está mentindo. Eu falo na cara de pau, você está mentindo. Aquele texto é claro que ele vai falar de oferta. E a gente vai ver esse texto aqui. E vai falar novamente de oferta. E só para a gente terminar, só para adiantar alguma coisa. Você pode ler a história inteira da patrística, eu trouxe também, da patrística, mostrando que não tem dízimo na história da igreja. Isso só vai ser instituído pela Igreja Católica no ano 585, no Concílio de Macron. Aí você vai ter 10% em forma de dinheiro. Só em 585 depois de Cristo, que é a Igreja Católica. Você é protestante? Você está seguindo o dogma católico. Quem inventou isso foi a Igreja Católica. Deu certo para ele, né? Na Igreja Católica eu falo que isso está errado, mas a Igreja Católica pelo menos está sendo coerente, porque eles acreditam na tradição, uma coisa tradição da Igreja, a Bíblia, né? E a Bíblia. A Bíblia não é a única fonte para eles. Então, pelo menos, eles estão sendo coerentes com a religião deles. Sim. Agora, você que é protestante que fala que é só a Escritura, que tem que ter base na Escritura, cadê? Não é só a Escritura. Você está usando uma mentira para ensinar os outros para estar aprendendo. Então, no próximo a gente vai falar da graça, depois a gente vai dar continuidade aí e vamos falar sobre a graça. Foi um prazer, né? Foi maravilhoso. E o conselho que nós temos para dar é: medite nas Escrituras. Ela não deixará você ficar enganado, né? E Deus não quer que você seja enganado. Deus não quer de forma alguma. Amém? E doutrina é dos apóstolos. Lembra isso. Doutrina é dos apóstolos. Está seguindo o outro. E qual apóstolo? Não é os apóstolos de hoje, não. É os dois apóstolos de hoje, né? De Atos e de Atos. É isso aí. Curta, compartilha. Estamos aí.